Achei interessante trazer esse exercício que trata exatamente da regra do produto e quociente, né? É um pouco diferente do que vimos anteriormente. Então, é dado aqui duas funções f e g, e essas funções são diferenciáveis em todo o intervalo, em todo o domínio, tá ok? Sabendo que o valor da função, ou seja, o valor de f em 2 é igual a menos 5, a sua derivada em 2 é igual a 3, a derivada de g, ou melhor dizendo, o valor de g em 2 é igual a 1, e a derivada de g em 2 é igual a 4. Então é pedido para vocês aqui o seguinte, ó, a derivada do produto dessas funções em 2 e o quociente, né, a derivada do quociente dessas funções também em 2. Então, olha só, pessoal, uma coisa bem interessante, né? Perceba que a gente vai trabalhar exatamente com a regra do produto, pois queremos a derivada do produto das funções, e a regra do quociente, pois queremos aqui o quociente da derivada dessas funções em um determinado ponto, certo? Onde x aqui vale 2. Só para título de curiosidade, né? A única certeza que a gente tem com relação a essas duas funções, perceba que a gente não sabe se essas funções, o gráfico dessas funções, né, são curvas ou retas. A única coisa que a gente sabe é que o seguinte, que f, né, vamos colocar f em azul aqui, o seu ponto, ou seja, em 2 aqui, quando x vale 2, o valor de y, ou a imagem de f em 2, é igual a menos 5. Né? Então, poderíamos descer um pouco aqui. Então, o valor de f aqui seria menos 5. Então, o valor de f estaria mais ou menos aqui, certo? Já g, olha só, o valor de g em 2 é igual a 1. Então, em 2, g vale 1. Então, estaria mais ou menos aqui, certo? Então, a gente não sabe se f e g são curvas ou retas. A única coisa que a gente sabe é que o seu gráfico em 2, né, passa exatamente nesse ponto, quando x vale 2 e y vale 1. Né? Então, isso aqui seria o ponto de G, beleza? E aqui, pessoal, em F aqui, está em azul, a gente sabe que quando x vale 2, y vale, o valor de y vale aqui menos 5, certo? Então, vale aqui menos 5. Então, aqui é o valor de f em 2. Beleza. Então, a outra coisa que a gente sabe é o seguinte, que a derivada em 2, em f, certo? Então, aqui, nesse ponto aqui, ela é crescente, né? Então, ela é a taxa de variação que cresce. Então, está crescendo 3 unidades, certo? Então, a única coisa que a gente sabe aqui é que a função f ela cresce aqui nesse ponto, né? E a função g, olha só, perceba que a função g também cresce, né? Cresce ainda mais rápido que a função f, né? Pois a sua derivada é igual a 4. Só que o produto dessas funções, então se você pegar o valor de g aqui em 2 e o valor de f em 2, né, 1 multiplicado por menos 5 daria menos 5. Então, o valor da nova função, então teríamos uma nova função, que é o produto dessas duas funções, o novo ponto estaria também aqui, pois menos 1 vezes menos 5, ou melhor dizendo, 1 vezes menos 5 também seria menos 5. Né? Só que a gente não sabe que se essa nova função também é uma reta ou uma curva. A única coisa que a gente sabe é que o gráfico dessa função ele vai passar nesse ponto aqui. Beleza, mas isso aqui é só para título de curiosidade, que a gente quer encontrar a derivada da função, a gente quer saber se ela cresce ou decresce nesse ponto. Como é que a gente faz isso? Perceba que a gente tem um produto, a derivada do produto. Então, aplicando a regra do produto, a gente sabe o seguinte, então é f vezes g. Então, vamos ter aqui a derivada da primeira função em 2, certo? Já que a gente está trabalhando exatamente com o ponto onde x vale 2, multiplicado pelo valor da segunda em 2, ok? O valor da segunda função em 2, mais a segunda função em 2, multiplicado pela derivada, né, ou melhor dizendo, seria a primeira função em 2, né, o valor da primeira função em 2, multiplicado aqui pela derivada da segunda, exatamente quando x vale 2. Beleza, então todos esses valores aqui a gente já tem, certo? Então a gente já tem o valor da função, da derivada da função em 2, de f, que seria 3 aqui, certo? 3 multiplicado pelo valor de g, o valor da função de g em 2, que é igual a 1, mais o valor de f em 2, que é menos 5, multiplicado pela derivada de g em 2, que é igual a 4. Então, a gente vai ter aqui 3 menos 20, e isso aqui vai ser igual a menos 17, certo? Então, isso aqui seria
a taxa de variação instantânea, certo? A derivada da função f vezes g, que é uma nova função, em 2, tá ok, pessoal? Então, nesse ponto que está em verde aqui, a nossa nova função, ela decresce, a sua taxa de variação é igual a menos 17. Né? Utilizando do mesmo artifício aqui, podemos encontrar a derivada do quociente aqui. Ó. Então, perceba, né, aplicando a regra do quociente, a gente sabe aplicar essa regra, certo? Vimos em aulas anteriores. O que a gente vai ter aqui é a derivada da primeira função em 2, multiplicado pelo valor da função, certo? G em 2, menos o valor de f, melhor dizendo, o valor da função f em 2, multiplicado pela derivada da função g em 2. Isso tudo aqui dividido pelo valor de g em 2 elevado ao quadrado. A gente só está aplicando aqui a regra do produto e a regra do quociente, tá ok? Que seria a derivada da função f em 2? Então, teremos aqui 3, certo? 3 multiplicado pelo valor de g em 2, que é 1, menos o valor de f em 2, né? O valor de f em 2 é menos 5, multiplicado pela derivada de g em 2, que é 4. Isso tudo dividido, podemos melhorar isso aqui, né? Então, isso tudo dividido aqui por valor de g em 2, que é 1, então 1 elevado ao quadrado, certo? Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, é 3 mais 20, né? Então, aqui, ó, menos com menos é mais, né? 5 vezes 4 é 20. Então, a gente vai ter aqui 3 mais 20 é 23. Então, a nossa função, a nossa nova função, que é a função aqui quociente, né? Entre f e g, ela vai crescer exatamente no referido ponto, tá ok? Que é exatamente quando x vale 2. Beleza, pessoal? Então, era isso que tínhamos para falar, tá ok? Tínhamos para resolver com relação a esse exercício. Achei interessante trazer aqui, pois ele é um pouco diferente do que vimos anteriormente, né? Visite o nosso site, matematicabajosé.com, e também inscreva-se em nosso canal, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Até mais!